Boa noite a todos. Vamos ver a lição que vamos levar para a semana. Não critique. A crítica rebaixa, complica, oprime, reprime, deprime, destrói. O elogio eleva, desperta, alegra, estimula, impulsiona. Na crítica impera a descrença, a vingança, a traição e o mal. Gera inimigos. No elogio recende a confiança, o desejo de ajuda, a sinceridade e o bem. Faz amigos. Criticar vira costume. Fique atento. Se for obrigado a censurar, procure beneficiar. Elogiar com sinceridade é uma preciosa forma de amar. Então convido a todos agora para fecharem os olhos, respirarem profundamente e nos conectarmos com o alto. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, pedimos também a todos os bons espíritos que sempre estão conosco na noite das nossas palestras, convidamos para participarem mais uma vez, lembrando que nos deem o discernimento necessário para que possamos entender o que vamos escutar aqui hoje, sempre pensando em pôr em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que está se iniciando, e pedimos nessa semana muita paz, muito amor, serenidade, paciência e, acima de tudo, muita saúde a todos nós. Que assim seja. Para nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Dias Gloriosos, do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, na página 165, onde a mentora tece apontamentos acerca do mal. O título é Breve Ensaio sobre o Mal. O mal faz parte dos relacionamentos humanos e todos já sentiram essas energias. Todavia, ele é muito mais do que podemos visualizar rapidamente e ampliar o entendimento que possuímos sobre ele é muito importante para nós. Então todos nós, de alguma forma, já sentimos as energias que estão associadas ao mal. E nós temos uma ideia, a gente percebe, a gente saberia falar do que é o mal e como ele se apresenta e quem o promove. Mas nós, como espíritos em processo evolutivo, sempre podemos ampliar, sempre podemos aprender mais. Nós sempre podemos entender de uma forma mais ampla as coisas que estão relacionadas ao processo evolutivo e à sublimação do espírito. O mal é muito mais do que a gente pode visualizar rapidamente. E o mal é uma energia. Nós vamos ver na sequência que ele é definido dessa forma. E nós, como figuras encarnadas, nós como corpos materiais, nós imaginamos que as coisas da matéria, as coisas materiais, fazem mais sentido para nós, mas nós precisamos começar a entender os aspectos envolvendo energias. Nós, na verdade, somos energia. O espírito é uma energia que pensa, que decide, que tem livre-arbítrio. E nós, como criaturas, movimentamos energias. O amor é uma energia. A vida é uma energia pulsante. O mal é uma energia. Nós precisamos tentar visualizar dessa forma para que nós possamos, durante o estudo dessa noite, ver as expressões que o mal assume, como ele age, movimentado pelas criaturas. O mal é uma inferioridade da alma. Uma inferioridade causadora de danos aos outros
e a coletividade em geral. E quanto mais desconhecido, mais perturba e causa prejuízo. Todavia, o espírito não é mau, porque o espírito é uma criação divina. Mas a ganga do mal se mescla nele, como um metal não purificado. Então, quando a gente vai purificar um metal precioso, como a prata, como o ouro, ele não vem de forma pura, ele vem mesclado. Existem gangas, existem os outros elementos, as pedras, as areias, os sais que estão misturados nesse metal. E para que esse metal possa se purificar, ele precisa ser aquecido. Como as coisas têm pontos de ebulição e têm densidades diferentes, eles vão se separando em frações e nós vamos purificando o metal, retirando a ganga que fica mesclada nele. Assim somos nós. Então a alma lá no seu início, vindo lá dos outros reinos, quando ele atinge a condição de evolução necessária para que ele reencarne nas formas humanas, ele ainda traz dentro de si aprendizados, energias, motivações, aprendizados outros, que fazem com que esse indivíduo se expresse. E quando ele o faz, nós percebemos que naquela movimentação de energias que o espírito está fazendo, há algo de errado. Há algo ainda a ser purificado, há algo ainda a ser retirado da ganga. Então é uma inferioridade. E essa inferioridade não é uma coisa negativa. Nós estamos em processo evolutivo. Então, lá das camadas inferiores, da onde saímos, carregamos espíritos que somos, não somos maus, né? Na verdade, nós somos uma criação de Deus. Mas dentro de nós ainda há motivações, ainda há pensamentos, ainda há situações que precisam ser melhoradas. E enquanto nós não o fazemos, esse mal segue nos perturbando, ele segue causando prejuízo. E ele atinge o outro, atinge o nosso irmão, atinge o nosso próximo e atinge também a coletividade. Às vezes nós fazemos coisa que atinge uma comunidade inteira, uma família inteira. E às vezes nós fazemos coisas que atingem uma pessoa em específico. Então, quando nós movimentamos essas energias, nós demonstramos que ainda estamos em processo evolutivo, ainda precisamos ser cozidos no cadinho do metal da alma e retirado de nós essa ganga que carregamos dentro do nosso processo evolutivo para deixarmos de sermos um metal que ainda carrega em si elementos estranhos, ou espírito que ainda carrega em si as inferioridades do seu processo evolutivo. O mal está associado à nossa evolução, está associado ao primarismo do ser, onde se encontram os impulsos de violência, de agressividade, das paixões, dos instintos, que vão responder a um eu inferior, guardado numa sombra, sem ser identificado por cada um de nós. Então nós nos tornaremos seres superiores, espíritos superiores. Mas, enquanto nós nos movimentamos numa escala ascendente, enquanto vamos subindo nas escalas da evolução do espírito, nós ainda guardamos dentro de nós aspectos de inferioridade. Nós ainda possuímos dentro de nós material que precisa ser removido, material que precisa ser reciclado. Na nossa trajetória evolutiva nós aprendemos coisas, nós desenvolvemos coisas, nós exercitamos coisas que devemos abandonar. Nós precisamos abandonar. Então, esses aspectos são importantes numa determinada fase da nossa evolução. Nós os carregamos e utilizamos em fases posteriores, mas chega um momento em que precisamos abandonar.
Se realmente queremos evoluir, precisamos abandonar. Precisamos abandonar, por exemplo, e os espíritos chamam a atenção para isso, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Precisamos abandonar a nossa violência, a nossa ira. Precisamos abandonar diversos aspectos que o Cristo enumerou para nós e demonstrou como fazê-lo, como agir diante das circunstâncias. Se ele não deu as respostas, ele mostrou. No ambiente em que ele se movimentava, ele mostrou o que fazer diante de tal circunstância. Ele fez, ele deu o exemplo. Mas nós, no nosso primarismo, ainda temos dentro de nós esses impulsos de violência, de agressividade, de paixões, de instintos. Então, em algum momento, os instintos foram importantes, mas agora eles podem ficar em segundo plano e nós podemos nos movimentar ou podemos agir, talvez por um outro sentimento, a razão, talvez por outros sentimentos mais sublimados, e deixar os instintos para aquelas situações onde eles realmente são importantes, porque eles são importantes. Fizeram parte, estão aí, mas nós já podemos passar por eles, evoluir através deles. Então, quanto mais evoluímos, menores são as chances do mal se apresentar. Quanto mais evoluídos, menores são as chances de movimentarmos o mal para nós ou para os outros, ou para a coletividade. Quanto mais evoluídos nós somos, menos impulsos nós vamos ter. Menos paixões vão nos movimentar. E aquele eu inferior, aquele ser combativo, aquela fase do nosso processo evolutivo que precisa ser educada e lapidada, vai se melhorando, vai evoluindo, vai se sublimando, e nós vamos deixando de ser criaturas primárias, inferiores, e vamos nos colocando cada vez mais de uma forma assertiva, mais evoluída, mais razoável, e vamos adotando cada vez menos as energias associadas ao mal. Ignorar o mal é permitir que ele se manifeste com frequência e de força crescente. Mas tentar esmagá-lo com violência é inútil. Pois quando é impedido de exteriorizar-se, adquire vigor e explode de uma forma danosa e perigosa. Então, ignorar que nós temos o mal, deixá-lo habitar nos nossos arquivos íntimos, é perigoso. Porque o mal, ele vai, como uma energia, ele vai se acumulando, se acumulando. E por alguma razão, em alguma circunstância, ele explode. E se nós formos citar exemplos de situações em que o indivíduo age motivado por energias, explode motivado por energias em desequilíbrio, nós passaremos a noite aqui citando diversas. Quantos crimes já não foram causados por uma energia que estava ali? Aí a gente diz assim, nossa, aquele indivíduo nunca fez isso, mas por alguma razão, em algum momento, explode a energia de forma danosa e perigosa, e o indivíduo se vê muitas vezes envolvido em situações do qual ele não tem como sair, nem materialmente, nem espiritualmente. Então não devemos ignorar o mal. O mal existe, ele está aí, nós temos o mal em nós. E a psicologia já nos mostra isso, e os espíritos também nos mostram isso, que quando nós temos alguma coisa dentro de nós, e nós a ignoramos de forma enfática, né, de forma consciente, eu quero ignorar isso aqui. Nós nos expressamos em situações e nós apontamos em outras pessoas ou em outras situações aquilo que está dentro de nós. Então, é uma máxima que diz assim, quando você aponta o dedo para alguém, você tem 3 dedos apontados para você mesmo. Quando nós apontamos o dedo para alguém,
Nós temos 3 dedos nossos apontados para nós. O outro para nós é um espelho. Eu enxergo no outro aquilo que ferve dentro de mim. Eu enxergo no outro aquilo que eu carrego. Então não devemos ignorá-lo. Ele é uma energia poderosa, ele foi útil. Ele é útil. Mas ele precisa estar educado. Ele precisa estar controlado por outros sentimentos, por outras energias, outras motivações. E se nós usarmos de violência contra o mal em si só já é uma violência. Se nós utilizarmos de violência, na verdade nós estamos aderindo ao mal. Se nós combatemos o mal com o mal, nós aderimos ao mal. Nós multiplicamos esse mal. Nós vitalizamos a situação. Porque o Cristo, quando o mal o alcançava, ele era caridade e bondade. Quando o egoísmo o alcançava, ele era caridade. Então ele não impedia que o mal se manifestasse, mas ele acolhia, contornava, educava. Porque nós não temos como impedir uma energia de se manifestar, nós temos como sublimá-la, nós temos como direcioná-la. Porque senão, no caso do mal, nós vamos cada vez mais colocando vigor nas circunstâncias até que elas escapam do nosso controle. O mais correto é identificar o impulso que o dispara e vitalizar a virtude que o domina, pois as energias que o libertam eram necessárias para proteger o grupo, defender a espécie, vencer as feras, os animais gigantes, e essa energia segue acompanhando o espírito. Então, se nós identificarmos, e nós temos muitas facetas dessa energia, desse vigor que o mal representa. Se nós identificarmos o que dispara, como dispara, qual a característica desse mal que ainda abrigamos, nós, um por vez, temos como criar virtudes, e essas virtudes dominam, direcionam, equilibram o mal que se movimenta dentro de nós. Porque no passado essas energias da raiva, da violência, da agressão, do egoísmo, elas eram necessárias. Lá nos nossos primarismos não tinha como ser diferente. Os nossos instintos, eles tinham as suas funções. Eles nos mantinham vivos diante de cenários muito desafiadores. Mas agora nós estamos mais evoluídos, em ambientes mais controlados e mais civilizados, mais ensolarados, iluminados. Nós podemos observar ao nosso redor, nós podemos entender as coisas que nos cercam, nós podemos então agir de forma diferente. Diante de uma agressão, não precisamos necessariamente agredir de volta. Podemos olhar para o indivíduo calmamente, buscar as luzes dos seus olhos, porque é ali que veremos a sua alma, e talvez com uma simples frase dizendo: "Você está bem?" Talvez a gente desmonte argumentos agressivos, desmonte situações perigosas, e talvez plantemos a semente de um outro entendimento, de uma outra circunstância no coração de um irmão que talvez não esteja bem. E se nós identificarmos e formos honestos conosco mesmo, se nós utilizarmos esses elementos da psicologia
e da orientação dos espíritos. Se apontamos o dedo é porque está em nós. Então, se está em mim, eu não vou corrigir no outro, eu vou corrigir em mim mesmo. Se nós agíssemos com esse sentimento de honestidade conosco mesmo, nos pouparíamos e evoluiríamos mais rapidamente. Nessa jornada, o mal atrapalha e se volta contra quem o movimenta. Pois para esvair-se, desemboca nos vícios e na autodestruição, atingindo os outros também. Através do roubo, da calúnia, da perseguição, do homicídio, da guerra e da ameaça. Então nós não precisamos, nós combatermos o mal, nós não precisamos entrar em campo, porque alguém está fazendo uma arbitrariedade e nós temos que ir lá e parar com isso. Nós não precisamos disso. O mal se volta contra quem o movimenta. E se o mal está agindo e eu vou usar de qualquer artifício para combater esse mal, eu estou agindo nas energias do mal. Eu estou agindo nas energias do crime e do desequilíbrio. E isso vai me atrapalhar e vai se voltar contra mim. Por que será que o Cristo, diante de tantas circunstâncias que ele teve, por que será que ele agiu como agiu? Que Judas achava que ele era covarde, Judas achava que ele não tinha como vencer aquilo, que Judas precisava agir em lugar dele. O mestre é muito bom, nós precisamos agir no lugar dele. Porque Jesus sabia que o mal se volta contra quem o movimenta. E não é o grande mal, aquele mal gigantesco, é o pequeno. Se eu sou egoísta, e isso é mal, e os espíritos dizem, olha, o problema da Terra é o orgulho e o egoísmo. Então, se isso é mal, e eu sou assim um pouquinho egoísta, um pouquinho orgulhoso, mas é só um pouquinho, vai se voltar contra mim, vai me atrapalhar. E daí Joana de Ângeles diz assim, pois para esvair-se, pois para drenar. Então essas energias do mal que estão dentro de nós e que eu não vejo, eu ignoro, eu me afasto dele, essas energias que vão se acumulando e podem irromper em algumas circunstâncias, essa energia precisa se esvair. Então, quando nós temos o mal como energia dentro de nós, às vezes a espiritualidade precisa drenar essa energia de nós. É como se nós tivéssemos um grande furúnculo. E ele precisa ser drenado, senão ele não se cura. Ele fica, ele dói, ele inflama, ele incha, ele sangra. Nós precisamos drená-lo, até sob risco de virar uma coisa mais grave. Precisa se esvair. Assim também é as energias do mal. Ele precisa se esvair, porque se o mal, ele se acumula dentro do nosso espírito e ele não sai dali, ele se transforma num furúnculo, num câncer, num cancro no espírito. Figurativamente falando. Nós vamos ter dentro de nós algo acumulado causando uma doença no nosso espírito. Porque se ele não se esvai, nós entramos num processo de dor, de desespero, de angústia, de desequilíbrio e vamos para onde? Para o vício e para a autodestruição. Então essas energias do mal que nós não tratamos, que nós não estudamos, que nós não enxergamos, fazem com que a gente vá para o processo de autodestruição, vá para o processo do vício, vá para o processo do desequilíbrio, seja na comida, seja no sexo, seja no trabalho, seja na busca pela adrenalina através dos esportes radicais, seja por uma paixão
nós nos desequilibramos porque precisamos movimentar essas energias e nós já temos condições de fazê-lo de forma consciente. Para que não fique virando uma metralhadora contra os outros, virando uma metralhadora contra a gente, porque nós imaginamos que somos o gás da coca. Que nós imaginamos que porque fazemos assim e pensamos assim, nós já estamos no nirvana. Quando estamos encarnados num mundo de provas e expiações em processo de transição planetária, nós não estamos aqui porque somos flores cheirosas, nós estamos aqui porque pedimos um momento grave para nós mesmos, aonde nós precisamos decidir. Agora é o momento da decisão. O que nós queremos? O que nós queremos? E em nenhum momento da vida desse planeta nós tivemos tantas almas encarnadas juntas ao mesmo tempo. Nunca estivemos com uma população mundial como temos agora. Bilhões. E esses bilhões precisam decidir. Nós precisamos decidir o que é que nós queremos. O que é que nós queremos? Queremos evoluir com esse mundo em mundo de regeneração, espíritos em regeneração? Ou queremos continuar em mundo de provas e expiações? O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? E há dúvidas de que o mal atingiu o seu ápice? Há dúvidas de que o mal está em evidências, caminhando nas ruas, nas instituições, nos relacionamentos, nas redes sociais? Temos dúvida de que o mal está no auge? E nós estamos aqui porque somos bons? Nós estamos no auge do mal. E estamos no auge do mal porque nós ainda carregamos o mal dentro de nós. Mas estamos num processo de convite. O que é que nós queremos? E olha o que Joana de Ângeles nos aponta. O mal não pode ser vencido sem uma conscientização honesta do indivíduo. Nós precisamos vencer o mal. Nós não queremos mais ficar em mundo de provas e expiações. Nós queremos ir para o mundo de regeneração. Mas nós não vamos vencer o mal que há em nós se nós não nos conscientizarmos honestamente. É uma conscientização nossa. Não é no outro, apontando para o outro e dizendo para o outro: outro, você é mau. Quando eu aponto para o outro, tem 3 dedos voltados para mim. Eu tenho que me conscientizar. Por que é que o mal me incomoda tanto? Por que que eu vejo o mal e as consequências e os caminhos e as artimanhas do mal? Por que que eu vejo e aponto? Porque está em mim. E são pontos vulneráveis que devem ser trabalhados, que despertam e desencadeiam a agressão, pois todos somos frágeis às aflições, às pressões, às agressões e os distúrbios psicológicos. Nós somos frágeis. Nós somos seres ainda frágeis. Por isso a conscientização. Se eu sou frágil, eu vou me cuidar. Eu vou trabalhar a minha fragilidade. Eu vou movimentar a minha energia para não ser frágil. Ou para não me colocar em situação onde eu me fragilize mais.
Eu tenho que fortalecer os meus pontos vulneráveis. Então eu olho o que eu sou e eu trabalho em mim de forma honesta. E eu não vou combater o mal com agressão. Eu não vou combater o mal com a energia do mal. Eu vou fazer a minha parte pelo bem, mesmo que o mal me atropele, mesmo que ele me soterre. Eu vou seguir o exemplo do Cristo. Eu sou frágil, eu não resisto às pressões, às agressões, às aflições, mas eu vou olhar o Cristo. Porque eu me decidi. E eu vou fazer todos os esforços para evoluir nesse mundo, me colocar num mundo de regeneração, mesmo que isso me destrua o corpo que eu envergo agora. É assim que precisamos pensar. Então nós não vamos vencer o mal pela violência. Nós vamos vencer o mal pela consciência honesta individual. Na infância, as emoções desordenadas refletem nossa impotência diante da dor e do desconforto. O que mais tarde evolui para o medo e a raiva, onde nos preparamos para bater, fugir ou nos vingar. Ou talvez isso se dilua se nós tivermos sorte. Então, essa fragilidade, esses aspectos envolvendo o mal, eles começam desde a infância. Ou será que na infância nós estamos num mundo de expiação e provas, diferente do que quando somos adultos? Na infância. E a gente vê a infância aí sofrendo todo tipo de violência. E nós sofremos essas violências e como que a gente faz? Mas a gente ainda é criança, né? A gente não tem aquelas noções. Nós vamos evoluindo por medo e por raiva, vamos acumulando o mal dentro de nós por medo e raiva. E às vezes nós batemos, às vezes nós fugimos e às vezes nós nos vingamos. Agora, se nós passamos por uma infância difícil, se nós nos vemos em situações complicadas, como sabemos que existe, como que acontece quando a gente chega em adulto? Somos ou não somos frágeis? Somos ou não somos educados dentro do mundo de provas e expiações acerca do mal e da violência? Somos. Estávamos, mas agora somos adultos. E nós entendemos o mal dessa forma ou ainda continuamos reagindo como crianças? Com emoções desordenadas? Como criaturas impotentes que precisam bater, fugir ou se vingar? Mas talvez a gente tenha sorte, talvez isso se dilua. Talvez a gente tenha uma mãezinha, um paizinho, que nos auxilie dizendo, olha, o mundo não é assim, ele não responde dessa forma. E nós tivemos um mestre Jesus, que nos mostrou o exemplo dele. Talvez nós tenhamos alguém junto de nós que dilua essas energias que o mal movimenta junto de nós e que nos educa. Nós reencarnamos no mundo de provas e expiações, não se iludam. E nós éramos frágeis, e nós éramos infantes, e nós éramos ainda espíritos que precisavam evoluir. Mas não somos mais crianças. E nós nos apontam os espíritos que nos auxiliam, que nos educam, à distância nos apontam, eles dizem, vocês têm um paradigma. E o paradigma é o Cristo. E ele deu o exemplo. No adulto, o mal se associa aos sentimentos de vergonha e culpa, gerando tensões que estimulam a prática do mal pela vingança. Ou outra forma cruel de sobrevivência, pois o mal é uma emoção de emergência que explode ou silencia soturnamente, perturbando quem o abriga. Emoção de emergência. Quem outro senão o espírito da envergadura de Joana de Ângeles para trazer essa definição para nós? O mal é uma emoção de emergência.
Quem precisa de uma solução de emergência? Espíritos em perigo, espíritos em desvantagem, espíritos com energias acumuladas em si, espíritos que precisam de socorro. O mal? Espíritos que precisam de socorro? Como assim? Se isso aqui não vale da nossa parte um instante sequer de conjecturas, se nós não podemos exercitar a nossa mente para tentar entender o que é que um espírito da envergadura de Joana de Ângeles quer dizer com emoção de emergência, não merecemos as lições que recebemos. E merecemos as dores e as dificuldades que nos alcançam. Porque o mal se associa a sentimento de vergonha e culpa. Culpa? O mal? Vergonha? O que estamos estudando? Que ainda não chegamos aqui? Mas o mal promove a vingança? Ou talvez uma outra forma cruel de sobrevivência? Como emoção de emergência? Cara, isso me estimula. Eu leio essas coisas e depois eu fico pensando, como? O que o espírito faz para ver isso? Como que ele faz para enxergar isso? Então aquilo que a gente vê como mal, na verdade, são elementos evolutivos criados pela divindade. Deus então criou o mal. Mas o mal não é o que eu vejo. O mal é o que ele é. Eu me debatendo diante das energias da vida, tentando emergir das forças que me submergem. Emoção de emergência. Então o mal também precisa ser visto pelos olhos do bem. E Joana de Ângeles disse assim, no adulto. Mas ganhar anos na Terra não significa tornar-se adulto. Nós precisamos assumir as responsabilidades de espíritos gravemente endividados, ainda atrasados no processo evolutivo, e precisamos sim cobrar de nós mesmos mais empenho. Porque os dias graves e difíceis se aproximam e nós precisamos sair da nossa encarnação com a contabilidade em dia. Quando se vê sitiado, o mal remanesce. Se manifesta em fúria que destrói, obliterando o raciocínio e anulando a vontade. Em seguida, a vergonha da inferioridade cresce, depois se culpa de haver perdido o respeito que inspirava afeição e passa a gerar instabilidade. Então, o mal também está associado a situações de vergonha, de culpa. Porque às vezes nós tomamos atitudes e fazemos coisas que as afeições que nos são caras foram perdidas. Eu, com a minha atitude, deixei de ser apreciado, deixei de ser visto, deixei de ser amado. Eu envergonhei, eu me culpo. O mal está associado à culpa. E o meu raciocínio e a minha vontade, a minha razão, as duas asas do espírito, foram tolhidas por atitudes associadas ao mal, que eu abrigo em mim e que eu acho que é uma virtude às vezes. Eu sou assim, então eu não vou mudar. Eu gosto de ser assim. E o respeito que eu inspirava passa a gerar em mim uma instabilidade, uma vergonha. E as duas asas do espírito ficam anuladas. Você não pensa e você direciona, você age, usa a tua vontade em detrimento de uma força que está em desequilíbrio.
Nós precisamos, a cada impulso que o mal manifesta, nós precisamos de uma fórmula racional e tranquila que o combata. Porque nós temos dentro de nós milênios de impulsos automáticos. E isso faz parte dos nossos arquivos, não pode ser superado de uma hora para outra. Precisamos codificar, precisamos ir até lá e ler. Precisamos ver essas emoções, precisamos ver esses sentimentos, precisamos movimentar sentimentos novos. Porque nós vimos lá, é de emergência. Vamos fazer as coisas no tempo hábil para que nós não precisemos fazer elas em tempo recorde. Vamos promover em nós o aprendizado no momento oportuno para que depois ele não nos faça falta. É importante que nós entendamos o que é o mal, para que ele serve. E porque muitas vezes o mal nos encontra para que nós sejamos testados e para que possamos ver do que somos feitos. O mal é a ausência do bem que ainda não se instalou. E nós já ouvimos diversas vezes essa frase, é um espírito que está falando agora. Não é uma filosofia lá do Facebook ou lá do Instagram. O mal é a ausência do bem que ainda não se instalou. O bem que não se instalou. O bem está ali, o exemplo está ali, o Cristo está ali, o Evangelho está ali, a doutrina espírita está ali. Mas por que não se instala? É o bem que ainda não se instalou. Isso é mal. Mas nós temos em pleno século XXI, na era das tecnologias e do raciocínio, em pleno século XXI, como que nós encontramos as lições do bem e ele não se instala em nós? A existência do mal é real. E ele permanece afligente, gerando dor, até que aquele que se experimenta induza em si mesmo uma mudança radical de conduta. O mal vai ficar dentro de nós, causando aflição e dor, até que nós instalemos o bem. Até que nós façamos uma mudança radical de conduta. Nós mudemos. Não há como combater o mal se nós não fizermos a opção de fazê-lo. E se nós não o fazemos, ele segue. Ele segue um câncer, um tumor. Ele segue um furúnculo dentro da nossa alma. Não é possível que nós, observando as lições desse espírito de aflição e dor, nós não nos motivemos a instalar dentro de nós o bem que já está aí. Nós encontramos as lições, nós ouvimos as lições, elas são explicadas a miúde. Por quê? Que nós não fazemos a opção. O Mestre Jesus fala em não oferecer resistência ao mal, pois força o acúmulo dessa energia até que seja possível descarregar a tensão. Que se não ocorre, vira medo, depois vira raiva, depois vira fúria e por fim vira pânico, pois todas as criaturas temem a dor. Então as energias do mal vão se acumulando até que chega o momento em que a tensão descarrega. Nós precisamos colocar isso em algum lugar. E se nós colocarmos na morte de alguém, numa briga de trânsito? Se nós entrarmos num processo de fúria, porque as energias do mal dentro de nós precisam ser descarregadas. Será que eu não posso olhar isso e colocar para mim mesmo que existem virtudes que, se forem trabalhadas, colocam o mal em equilíbrio? Porque o mal foi importante. As energias do mal acompanham o espírito. E o espírito utiliza essas energias no seu processo de sublimação e evolução. Não vivamos mais pelos apelos do instinto. Observemos que as lições são claras.
E aqui eu só fiz um apanhado rápido, ligeiro, sintético do que Joana descreve em várias páginas, muitas páginas, em muitos livros. Se nós não tínhamos noção até agora, nós temos bons livros que nos trazem noção, mas precisamos estudá-los, precisamos observar aonde estão os nossos pontos fracos, aonde se acumula a nossa tensão. O que precisamos fazer? Qual é a virtude? Virtude! Quem não quer virtudes? Qual virtude me falta? Qual virtude me falta? Que o mal se manifesta em mim. E se eu abrigo o mal, é porque o bem me ronda e eu não abrigo o bem. Eu não fixo, eu não planto. O bem é como se fosse uma semente voando no vento, eu preciso pegá-la. E eu preciso dizer, eu preciso dessa semente. Eu vou plantar essa semente no solo do meu coração. Porque eu quero duas árvores para gerar um equilíbrio. Se a semente do mal está plantada, porque na evolução do meu espírito eu a fiz em algum momento, agora vou plantar a semente do bem para gerar o equilíbrio, gerar a harmonia. E o Cristo já mostrou para nós. Essa bola de neve que nós somos muitas vezes, porque nós não fazemos o trabalho que precisa ser feito, nos leva a ter situações de desequilíbrio, nos leva muitas vezes a não desejar o mal, mas trabalhar arduamente ao lado dele. Espero sinceramente ter alcançado, ter trazido luzes para entendimento acerca de um assunto tão importante neste mundo em que ora vivemos, dessa transição planetária. Sei que ainda tem muitos comentários a serem tecidos e muitos entendimentos a serem trazidos à luz da nossa consciência para que nós possamos não mais ser aqueles que agem e que trabalham e que desejam o mal, mas aqueles que já entendem a mensagem do Cristo e se esforçam para seguir com Ele e continuar aprendendo as suas lições. Espíritos em processo evolutivo, sim, mas indivíduos desacordados das responsabilidades e distantes da realidade que nos cerca e a realidade do espírito que vamos enfrentar, não mais. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que as lições da grandiosidade do processo evolutivo comecem a fazer sentido para nós. Que o chamado do bem nos encontre acordado, com os ouvidos despertos, para que nós possamos nos movimentar de forma mais assertiva, de forma mais caridosa. Que não nos atrapalhemos mais diante das circunstâncias que nos cercam. Que tenhamos mais presença de espírito para aguardar, para pensar e para reagir pelo bem. Já que nos encontramos em um momento de decisão e que somos convidados pelas energias divinas a decidir o que desejamos e o que queremos para nós, agora que chegou aos nossos ouvidos essa informação, que façamos essas escolhas de forma consciente. Que façamos a escolha de forma amorosa. Que os espíritos que nos auxiliaram até aqui, que seguem nos orientando, não nos abandonem, não nos permitam abandoná-los, que eles sigam nos inspirando e nos auxiliando. Que o Mestre Jesus envie os seus prepostos para que todos nós possamos ser atendidos nas nossas necessidades e sermos educados nas nossas deficiências. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele siga iluminando os nossos passos. Que assim seja.